E aí, tudo bem? Como que tá o seu sábado? Tá românticozão assim? Tá romântico, um sábado romântico, um sábado caliente. Que nem essa roupa, né? Saudade de uma praia, né, minha filha? Pois é, hoje é sábado, mas vamos de live, o projeto 200, né? 200 live em 2020. Quem imaginava que 2020 ia ser assim, mas não justifica, né? Melhor ainda pra fazer live, né? Melhor ainda. O negócio é parar de contar historinha, né, Renata? Parar de contar historinha. Pra não parar de justificar, né? Parar de justificar pra nós não cumprirmos as nossas metas, né? Por que que nós justificamos tanto? E hoje a nossa live é justamente isso. Pare de dar explicações. E agora eu já sei colocar o nome da live. Pare de dar explicações. Ê, Benai, você tá por aqui, menina? Fica aí, menina, pra dar sorte aqui na nossa live. Tá aí todo de Instagram, toda trabalhada nas redes sociais, hein? Vamos falar aqui, Benaia, hoje sobre pare de dar explicação. Saudade, Benaia. Saudade dos nossos cursos presenciais, hein? Eita, 2020 maravilhoso! Deixa eu ver. Eita, ferro, não mandei o comentário. Aprendi a fixar o nome da live, uhul! Então, a nossa live, MBNE, vai aí, manda um aviãozinho aí manda um aviãozinho aí para suas amigas, para suas clientes, você também, Mari, manda um aviãozinho, clica no aviãozinho e manda, que eu vou mandar aqui também pra galera aqui, o aviãozinho, deixa eu ver pra quem eu vou mandar aqui, quem tá aqui online, Carol não tá online, vou mandar aqui pra Júlia, pro Leandro, chama aqui uma galera, né, chama aí uma galera aí também, gente, pra nossa live, que é pare de dar explicações. Você é aquele tipo de pessoa que dá muitas explicações? Que alguém pergunta uma coisa pra você e você já vai se justificando mais e mais. Como que você é? Essa é uma das músicas que eu amo. Eu amo, e o celular descarregou bem na hora que eu tava falando que eu amava. Então você descarregou porque tá na hora de levar as coisas a sério e falar do tema da nossa live, né? Vocês sabiam que a justificativa exagerada, essa questão de dar justificativas, né? Pessoas que estão sempre se justificando. Você faz uma pergunta e ela já justifica com outro assunto, ela já se justifica, já se explica. E o excesso de explicação, nós vamos saber quais são os motivos pelos quais essa pessoa se justifica tanto, essa pessoa se explica tanto, quais são os sentimentos que estão por trás desse excesso de explicação. Tem algo interessante que é a autopreservação. Palavra diferente, né? Mas a autopreservação é exatamente esse instinto que nós temos de nos preservar. É um instinto natural de proteção, de cuidar de nós mesmos. É a autopreservação, né? E a psicologia fala, que até anotei aqui, que é a tendência por parte de um indivíduo para conservar a própria existência ou integridade. É o desejo inato de manter-se vivo. É quase que universal em todos os organismos que assegura a sua sobrevivência, né? A autopreservação. E nós aqui, nós humanos, também temos que ter essa autopreservação conosco mesmo. E a autopreservação, o excesso de explicação exatamente anda por um lado bem oposto da autopreservação, né? Que você não está se preservando quando você tem um excesso de justificativas. Então, pare de dar explicação
aos outros. Para de dar explicação aos outros. Até porque a sua vida, quem sabe de verdade da sua vida é você. Quem vive a sua vida é você. Então não adianta você ficar se explicando às outras pessoas, que só vai mostrar algumas faltas e falhas na sua formação, no seu comportamento. Porque as pessoas, na verdade, não estão nem aí, sabia? Que ninguém está nem aí para os nossos problemas, para as nossas justificativas. Algumas pessoas gostam de saber da vida das outras pessoas, mas não significa que vai ser para ajudar, apenas para saber mesmo, né? Então, pare de dar explicações. Você é daquela pessoa explicativa? Você é explicativa? Você é aquela pessoa que está sempre se explicando? Sempre se explicando? Então... tá na hora de rever esse conceito de estar sempre... Porque assim, olha, tá até mais no tópico 5 que eu vou falar sobre isso, sobre a questão do inconsciente, que isso, uma pessoa que tá sempre se explicando, ela faz isso de forma inconsciente, ela não faz isso porque ela quer, ela faz isso já no modo automático, já faz parte da vida dela, né? Então, talvez você que esteja vendo essa live aqui agora pessoalmente, ou você que vai assistir no IGTV, você talvez nem sabia, não tinha consciência de que você se explicava tanto. Olha só que interessante. Porque na nossa vida tem coisas que nós fazemos, que nós sabemos que nós não... tem jeito esse batom, né? É inconsciente esse batom borrado. Então, tem coisas que nós fazemos que nós nem damos conta que estamos fazendo. E tem coisas que nós não sabemos que fazemos, né? Não temos consciência que fazemos. Por exemplo, uma pessoa te faz uma pergunta, você já responde explicando. Olha só. Onde você tá? Ah, eu tô em tal lugar, por isso, por isso, por isso. Você já se explica. Oi, Josué, boa noite. Acertei o nome do Josué. Oi, Cristiane, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos aqui com eu, vocês e André Bocelli. É o fundo musical da nossa live de hoje, Close Stories. Seja bem-vindo. Então, eu já falei em outra live que, por exemplo, tem aquelas pessoas que até para receber elogios, elas recebem elogio, nossa, mas sua roupa tá bonita. Aí a pessoa fala assim, ah, menina, foi lá, eu comprei bem baratinho, tava na promoção. Tem aquelas pessoas que é assim, né? Ó, seu cabelo tá bonito, menina, não faço nada. Assim, não aceita ser elogiada. Isso tem a ver também com o sentimento por trás da pessoa que se explica demais. Tudo faz parte, né? Então, você tá bonita. Imagina, menina, isso aqui é muito salão, é muita maquiagem. Não aceita ser elogiada, tá sempre se explicando, sempre trazendo justificativas. E isso é em todas as áreas da vida. Em tudo. Oi, Eliane, boa noite. Em todas as áreas, e é inconsciente. Então fique atento, presta atenção a partir de agora. Se você é assim e não sabia, se você age assim inconscientemente, não sabia, tá bom? Porque, como eu já falei, as pessoas que se justificam demais, as pessoas que dão explicação demais, na maioria das vezes, na maioria dos casos, fazem isso de modo inconsciente, não sabem que fazem. E aí, vocês estão gostando dessa musiquinha ou eu coloco uma musiquinha mais animada? Uma musiquinha mais animada? Hoje eu tô nessa vibe de música assim, mais lentinha, né? Faz parte da minha playlist aqui, tem algumas músicas que já fazem parte, tô compartilhando com vocês. Olha uma outra que eu gosto também. Depois eu vou colocar uma outra que eu gosto também muito. Essa aqui é meio animadinha, mas é massa, eu gosto. Trabalhar a sua autoestima, a sua energia, a sua autoconfiança. Porque o excesso de explicações... Oi, Vitória maravilhosa, Toninha linda. O excesso de explicações, e pessoas que dão excesso de explicação justificativa, termina ficando cansativo isso para ela mesma, porque isso é um sugador de energia. Então isso cansa, e a pessoa fica cansada de modo inconsciente, não sabe nem por que tá cansada, de tanto se explicar, de tanta justificativa para as pessoas, de tanto estar preocupado com que as pessoas estão, com que as pessoas estão pensando, né?
E isso intimamente cansa essa pessoa. Isso cansa. Isso é um dos pontos para você trabalhar na sua energia. Para você trabalhar na sua energia, prestar atenção nesse excesso de explicações, nesse excesso de justificativas da sua vida. A sua vida é sua, você não tem que estar explicando nada para ninguém. Entenda isso de uma vez por todas. A energia, ela tá ligada à autoestima, ao amor próprio, à autoafirmação, à autoconfiança e à autopreservação, né? Que eu já falei. A autopreservação. Oi, Eliane! Ai, a esposa do André, design maravilhoso. Prazer, Eliane, ter você aqui, sua linda. Então, a energia tá ligada com isso, com a autoestima, com a autopreservação e tá ligado com tudo, gente. Nós somos energia, é uma outra história, mas nós somos, né? Vocês sabem disso já, né? Vocês são pessoas que já são estudadas, estão sempre por aí assistindo uma live, lendo um livro, vendo alguma coisa, vocês já têm muitas informações. Se explicar demais também demonstra sinais de baixa autoconfiança. Então, qual o sentimento que está por trás do meu excesso de explicação? Além da baixa autoestima, é também a baixa autoconfiança, falta de amor próprio, tá sempre se justificando, sempre se explicando, sempre prestando conta, né? Sempre prestando conta da sua própria vida, prestando conta das suas decisões. Por que que decidiu assim? Por que que não decidiu assim? Por que que não fez assado? Por que que não fez cozido? Sempre se explicando, né? Sempre se explicando. É falta de autoconfiança. Vamos elevar esse amor próprio, vamos elevar a autoestima, vamos elevar a autoconfiança. E ficar mais forte, ser mais forte. E entender de uma vez por todas que você não precisa mesmo estar se justificando. Não precisa mesmo estar se explicando, né? Estar com esse excesso de explicação. Você precisa, pode e deve confiar nas suas próprias decisões. Você precisa confiar nas suas próprias decisões. Não ficar pedindo opinião demais a um e outro sobre as suas decisões. Até porque isso também é o tal do dente, né? Isso também demonstra um outro... Deixa eu trocar de música aqui que vai já... Eu vou botar essa daqui do John Lennon. Hoje nós também assim, né? Bem zenzinha, como é no YouTube, aí entra o comercialzinho, tem que pular o comercial e vamos pra música. Eu gosto dessa também, faz parte da minha playlist aí. Então, sempre quando nós temos que tomar decisões, e aí a gente fica dando explicação, eu quero fazer essa viagem, mas é por isso, por aquilo, é porque... Ou então você compra um vestido muito caro, que você sabe que você merece, mas você se sente na obrigação de estar explicando, dando justificativas por que você comprou esse vestido, se explicando, você está dando aí mensagem para o universo, seja para quem você imagine, que você não merece de fato, que você tem que estar justificando, porque você está se dando aquele mimo, né? E às vezes pedimos muitas opiniões também, para nos tirar a responsabilidade de nós. Olha só. Oi, Débora, boa noite, seja bem-vinda. Para tirar a autorresponsabilidade de nós, né? A partir do momento que eu peço muitas opiniões, eu estou eximindo de mim a autorresponsabilidade também. Então eu peço muitas opiniões, aí se eu aderir à opinião de alguém e aquilo der errado, a responsabilidade não foi minha. Então é uma característica também de não se responsabilizar pelas suas próprias decisões. Ficar com esse excesso de justificativas e de opiniões e explicações, né? Uma coisa, opinião, pedir opinião demais, se justificar e justificativas dá no mesmo, dar explicações e justificativas dá no mesmo. Quando você se justifica demais, você volta para o mesmo lugar. Boa noite, Mariana, seja bem-vinda. Quando você se justifica demais, você volta para o mesmo lugar. Você não dá esse espaço de crescer, de expandir. Você mesmo se limita. A tendência é você voltar para o mesmo lugar. Você deixa de avançar. Porque seu foco é a explicação. E o medo de mudar, né? O medo do sucesso, o medo do fracasso, o medo do desconhecido. A preguiça de dar trabalho, de mudar, né?
Eita, são algumas palavras fortes, né? Por isso eu coloquei umas músicas suaves. Porque é difícil pra nós, né? Difícil pra nós, pra mim também, assumirmos o medo do sucesso, do fracasso, do desconhecido. Mas como assim, Renata, o medo do sucesso? Sim, a gente também tem medo do sucesso. E tudo isso tá lá no nosso inconsciente. A gente também tem medo do sucesso. A gente fala que não tem, mas a gente tem também. Então é o medo das mudanças. A resistência a mudanças, né? A resistência a mudanças. A resistência a mudanças. O quanto você tem resistido às mudanças? Você já parou para pensar nisso? Não há mudança sem dor, né, Mari? Não há mudança sem dor. Gente, olha só. Esse ano de 2020 tem sido um ano incrível de oportunidades para nós percebermos as oportunidades. Para nós experimentarmos mudanças, né? Tudo mudou, a grande realidade é que tudo mudou, né? As crianças estão estudando em casa, o meu escritório eu tive que montar um escritório aqui, ó, improvisei aqui um escritório, tá tudo aqui, a gente tem que vir trabalhar em casa, eu e milhares de pessoas, né? Minha irmã é telemarketing, trabalha com call center em casa, olha só. Tudo se refazendo e nós somos tão resistentes a mudanças, né? Deixa eu colocar aqui outra música. Agora eu vou colocar uma peraí, não, você não vai falar agora não, menina. Eu acho linda essa música, eu vou colocar aqui agora. Esqueci o nome da música, também em inglês, eu não sei. Então, falando das mudanças. Nós somos tão resistentes a mudanças, né? Mas o interessante é que quando tudo isso aconteceu agora, nesse ano de 2020, nós não tivemos muitas vezes, né? Hoje eu recebi um vídeo desses vídeos que chegam, né? De mensagens, e muito bonita, a moça falando de um texto que ela estava lendo, que falava que nós não tivemos tempo de nos despedirmos, né? Que trabalhos ficaram em cima da mesa, intermináveis, não tivemos tempo de dar abraços em algumas pessoas, né? E é verdade, né? Nós temos tanto medo de mudanças, mas de repente nós tivemos que mudar. Olha só, de repente, eu tô olhando aqui pra baixo, gente, que eu tô querendo colocar uma música. Deixa eu ver se eu acerto ela. Eu não sei o nome dele, não sei escrever o nome dele aqui, gente. Olha só. Nenhum resultado. Eu coloquei algo semelhante, né? Deixa eu ver aqui se ele fica aqui na minha playlist. Não fica aqui só de vez em quando que eu escuto esse tipo de música da minha playlist. A minha playlist de música. Então vou colocar aqui mesmo a Tina para dar uma animada, né? Vou colocar a Tina aqui. Gente, estamos falando de mudanças. Espaço Sara Luz. Sami Fernandes, boa noite, sejam bem-vindas. Estamos falando de pare de dar explicações, que tem a ver com excesso de justificativas, e estamos agora no tópico das mudanças, né? Mudanças, que nós somos tão resistentes a mudanças, e esse ano veio, vou colocar aqui o Maio. Esse ano de 2020 ele veio cheio de mudanças para nós, né? Cheio de mudanças, adaptações. Foi tão inesperado, tão inusitado, que nós não tivemos tempo nem de dar explicações e justificativas para não aceitar as mudanças, né? Nós tivemos apenas que mudar, olha só. Quando a gente tem que mudar de verdade, quando nós somos obrigados a aceitar uma mudança, nós mudamos, nós simplesmente mudamos. Boa noite, Ade, seja bem-vinda. Nós simplesmente mudamos, nos adaptamos, crianças estudando em casa, pessoas trabalhando em casa e muitas outras mudanças. E por que nós somos tão resistentes a mudanças? Quando depende de nós mesmos, quando depende da nossa decisão, quando depende de nós optarmos se nós vamos escolher aquele caminho ou esse caminho, o caminho X ou o caminho Y. Por que somos tão resistentes a mudanças? E essa resistência nossa à mudança, esse medo do sucesso, esse medo do fracasso, esse medo do desconhecido, e isso faz a gente também criar muitas justificativas para nós, justificativas para as pessoas, e ficar se explicando por que a gente não fez isso, por que a gente não fez aquilo, por isso. O medo da mudança também causa muito essa questão
do excesso de justificativa. Ele está se justificando e se explicando. E quantas vezes a gente se explica para nós mesmos, né? Para nós mesmos. Quanto a gente se explica para nós mesmos? AC19, DC19. Nada será como antes, mas poderá ser melhor. Colocamos uma vírgula na vida. Antes de 2019 e depois de 2019, é verdade. Colocamos uma... Brasileira é ótimo, né? Eu tava vendo um áudio desses de meme, né? De curtição. Aí o cara falava assim, eu não vou aceitar a minha idade mudar em 2020, porque eu não vivi, né? E aí, você tá vivendo esse ano de 2020? Ou você acha que não existe, é um ano que não existe, que não deve ser contado, né? Quanto você tem percebido essas mudanças e o quanto você está aproveitando essas mudanças para criar algo novo na sua vida? O quanto você está aproveitando tudo isso de novo que tem aparecido para você? Porque até as redes sociais não são as mesmas, né? Hoje as redes sociais são aí, os shows são nas redes sociais, as palestras que antes fazíamos presenciais, né? Nos eventos, os eventos, daqui a pouco a gente vai ter versão Empodere-se online, se não voltar logo, né? Então os eventos presenciais estão vindo para online, as palestras que antes dávamos online, presencial, estamos agora aqui diariamente, eu e milhares de pessoas, de treinadores, de palestrantes, de estudantes do comportamento, da mente humana, estão aí nas redes sociais diariamente, compartilhando gratuitamente o conhecimento, o nosso conhecimento com vocês, né? Estamos aí compartilhando diariamente conhecimento. Esses são os benefícios que essa mudança trouxe. E quais mais benefícios você tem observado? Quais são as oportunidades que você tem observado em toda essa mudança? O crescimento, as mudanças, geralmente elas trazem crescimento. O que você tem observado com essas mudanças? O que você pode... quais são as oportunidades que você já observou, que você tem observado nessa grande mudança que todos nós tivemos que passar, sem contar a historinha? Nós não tivemos que contar a história, nós não tivemos que se justificar, nós não tivemos que nada, nós apenas tivemos que aceitar a mudança e nos adaptarmos, né? Então por que quando nós temos que fazer as nossas escolhas para mudanças, nós somos tão... baixar um pouquinho aqui a música. Nós somos tão resistentes a mudanças quando a mudança depende só de nós, né? Quando a mudança depende da nossa decisão de fato. E você vê que quando a gente vê uma decisão aí que vê além da nossa vontade, a gente teve que mudar e pronto. Então vamos falar aqui da segunda parte do meu recadinho de hoje, né? Da dose diária de poder e sabedoria. Dizer não também é algo que vai ajudar muito você a parar de se justificar. Aprenda a dizer não. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, né? E a gente já tá pertinho de acabar nosso recadinho de hoje. Alguns exemplos aqui, ó. Um casal do amigo seu vai viajar. Aí pede pra você pra ficar um casal vai sair à noite pra uma festa. Aí pede pra você pra ficar com o filho deles. Mas você não quer, você não tá afim. Você não tá afim, você simplesmente não tá afim de ficar. E aí você não quer dizer não, né? Você não quer desagradar. Você não quer desagradar a outra pessoa e você vai desagradar você, porque você não tá bem, você não tá afim de ficar com criança. E aí às vezes você diz sim só pra não desagradar os seus amigos. E você diz não pra você, né? Então dizer não é algo que vai te ajudar muito você a não inventar historinhas. Ou às vezes você não diz o sim, mas você tem que ficar se justificando. Eu não posso ficar porque eu tô com dor de cabeça, porque eu tô me sentindo bem, já começa logo até a se adoecer, né? Eu não posso ficar por isso, justificando. Não, simplesmente eu não vou ficar. Eu não posso ficar hoje. Você não precisa ficar se explicando por que você não pode ficar hoje. Renata, agora não vou fazer mais favor pra ninguém. Não tô dizendo isso. Mas não é tudo que você pode fazer. Me empresta aí R$2.000. De repente você até tem. Se você tiver e quiser me emprestar, tá tudo ok. Não, mas voltando aqui pro exemplo, né? Olha só, me empresta aí R$2.000. Aí você tem, mas você não quer emprestar. Aí você começa a criar que você não vai emprestar porque você não tem, ou porque você ainda não recebeu, ou porque você comprou isso. Você começa a se explicar. A dar justificativas. Boa noite, Paty, Ana Paula, sejam bem-vindas. Você fica dando explicações, você não precisa dar explicação. Você não precisa se justificar.
Apenas não. Não tem. Não tem. Pronto. Não tem. Não tem, não é porque não gastei, é por isso ou por aquilo, não. Apenas não. Aprenda a dizer não. Dizer não é libertador. Dizer não é libertador. E é um dos pontos que vai te ajudar você a ser menos explicativa, né? Aí chega sua amiga fala assim: ô amiga, você pode ficar com o meu cachorrinho que eu vou fazer uma viagem? Você pode cuidar do meu cachorrinho por uma semana? Olha só o que você pode arranjar pra você se você não tiver coragem de dizer não. Você vai ficar com o cachorrinho durante uma semana. Eu, por exemplo, não tenho habilidade nenhuma pra cuidar de um cachorrinho. E nesse momento da minha vida, um cachorrinho não entra na minha rotina. Então, se eu dissesse sim para essa amiga, eu vou estar dizendo não para mim. E se eu quiser dizer um não para ela maquiado, mascaradinho, eu vou contar a historinha, né? Eu vou me explicar. Aí eu fico com o excesso de explicação. Eu vou me explicar que é porque eu não sei cuidar de animal, que não sei o que nananã. E me explicar, isso não vai dar em nada. Não vai dar em nada esse excesso de explicação. Só vai se desgastar. Ainda tô na esperança de achar aqui o cantor que eu queria, né? Mas não tô achando, não. Então, importante passo para você parar de se explicar é você também saber dizer não. E isso reforça a sua autoconfiança, o seu amor próprio, de você não ter que dizer não para as outras pessoas, aí você diz não para você. Então isso reforça o teu amor próprio, a tua autoestima e a tua autoconfiança. Kátia linda, maravilhosa, que saudade de você, menina. Boa noite, Neves. Que saudade, Kátia. Então, pare com excesso de explicações e de justificativas. Isso mina a sua autoestima, o seu amor próprio e a sua autoconfiança. O perigo de se justificar. O perigo de se justificar demais, do excesso de justificativas, né? Faz parte do processo de autodestruição. Vocês sabiam disso? Que o excesso de explicação, de justificativa, faz parte do processo de autodestruição? Porque a pessoa perde o eixo da personalidade. E que eixo é esse, Renata? O equilíbrio, a integridade, a força interior. Olha só, o eixo do equilíbrio, o eixo da personalidade, o equilíbrio, integridade, que vai para a evolução, para a felicidade. Então, o perigo de se justificar, você está indo ali direto no seu eixo da personalidade. E isso o excesso de explicações, o excesso de justificativas, ela demonstra uma pessoa insegura. Uma pessoa insegura. Olha só um exemplo. Você chegou atrasado no seu trabalho. 2 casos, né? Você não, vou dar 2 casos aqui. Aí o chefe chama o caso 1. Você chegou atrasado. Por que você chegou atrasado? Aí o tipo 1 vai e fala assim: porque perdi o horário. Ponto. Chegou atrasado por quê? Perdi o horário. Perdi o horário. A pergunta que ele fez não foi só essa. Você chegou atrasado. Por quê? Porque perdi o horário. Ok. Aí a pergunta chama o outro. Você chegou atrasado por quê? Aí o 2, mais inseguro. Por quê? Cheguei atrasado porque perdi o horário. Aí perdi o horário porque fui de carona com meu amigo. O carro do meu amigo quebrou. Nós ficamos tentando consertar até de madrugada. E aí chegamos em casa muito tarde. Eu fui dormir muito tarde, perdi o horário por isso. Gente, ele não perguntou os motivos pelos quais você chegou pelos quais você perdeu o horário. A pergunta foi uma: você chegou atrasado por quê? Porque perdeu o horário. Então quem responde apenas porque perdeu o horário é uma pessoa confiante. Quem responde porque perdi o horário, por isso, a pessoa demonstra insegurança. Então são dicas também até para quando a pessoa for fazer uma entrevista de trabalho, né? Às vezes a pessoa faz uma pergunta só e a pessoa já fica respondendo uma por cima da outra. Demonstra insegurança, demonstra ansiedade, né? Ok, Renata, tá bom. Então a pessoa que se justifica demais é uma pessoa insegura, que tem baixo amor próprio. E aí, o que a gente faz?
O que que você faz? Você começa a se policiar. Você começa a se observar. Você começa a se observar. Se observar. Verdade, eu realmente ando me justificando muito, porque como eu falei no começo aqui do nosso Dose Diária de Poder e Sabedoria, isso é feito de modo inconsciente. Quem faz nem sempre sabe que faz, sabia? Você sabia que às vezes você se justifica sem saber que está se justificando? De repente você tem esse hábito e nem sabia que você tem esse hábito de estar se explicando, de estar se justificando e de estar cada vez mais mexendo no seu eixo do equilíbrio da personalidade, né? Desse equilíbrio, dessa integridade, dessa força interior, e você se fere sem saber que está se ferindo. Então o que que eu faço, Renata, para isso não acontecer mais? Se observa, se policia, usa o 10º A do programa Os 9 A's do Poder Pessoal, né? Que é a autovigilância. A autovigilância, liga o botãozinho da autovigilância. Isso é salvador, esse botão da autovigilância, de você se observar, se vigiar em vários aspectos da sua vida, em vários aspectos. Você decide, você se observa, você presta atenção se você está agindo assim. E aí você decide parar de se justificar. Se você perceber assim, eu sou dessas, eu fico me explicando, eu fico me justificando, né? E aí você se pergunta e aguarda que vai vir as respostas de dentro de você. E aí, se a resposta for sim, aí você faz uma outra pergunta interessante que a Cristiane falou aí. Por que eu faço isso? Olha só que pergunta libertadora. Gratidão, Cristiane, por essa contribuição. Por que eu faço isso? Olha, essa pergunta é libertadora. Por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Por que eu agi assim? Por que eu me comportei assim? Você se sente até mal. E sabe por que quando você cai a ficha, você se sente mal? Porque você está indo contra você. Porque você está ferindo o seu eixo da personalidade. Está mexendo ali com o seu equilíbrio. Está mexendo com a sua integridade. Está mexendo com a sua força interior. Está ferindo a tua força interior. Tá mexendo no teu eixo da personalidade, tá deixando ele bambo, né? Então aí você, às vezes, você se sente mal e fala, nossa, por que eu fiz assim? Por que eu me expliquei demais? Por que eu dei muitas explicações? Por que eu me justifiquei? Por que eu não disse não? Por que eu peguei essa situação para me resolver se nem é um problema meu, se nem era uma questão minha? Por que eu tenho que... às vezes você já está com excesso de trabalho, né? E uma colega ou um amigo do trabalho vai e pede você para mandar um e-mail para tal pessoa, ou para fazer algo que não é mais, que não é a sua obrigação, mas que você já está muito sobrecarregado com as suas obrigações, e seu amigo ou amiga te pede para você fazer um favor para ele, e você fala o quê? Sim, pode deixar, eu faço. Você já está cheio com seus projetos, com seus trabalhos, e você ainda se sobrecarrega mais, para não dizer não, né? Isso tem a ver com... Aí a gente entra em algo mais profundo além da insegurança, que aí tem a questão também de querer ser aceito, né? De querer ser aceito, de querer ser pertencente, de querer ser amado, aquela sensação de abandono, de rejeição que a gente já falou aqui nas feridas emocionais, nas 5 feridas emocionais, né? E que as pessoas que têm essa feridas emocionais da rejeição e do abandono, especialmente a do abandono, a da rejeição a pessoa prefere, né? Ela usa a máscara do escapista, mas a pessoa que tem a sensação do abandono, ela vai sempre estar querendo agradar as outras pessoas para não ser abandonada novamente. Isso é tudo inconsciente, são processos inconscientes, né? Então, meus amores, foi esse recadinho de hoje no nosso Doses Diárias de Poder e Sabedoria. Você sabe que aqui não vai ser mais 1 hora de live, né? Porque o programa, desde quando começou, é Doses Diárias de Poder e Sabedoria, nasceu para ser de 15 a 20 minutos. Mas como eu falo muito, tava indo 1 hora aí, mas a gente tá se alinhando para ficar no máximo, para encerrar no máximo às 21 horas, né? Então, já são exatamente 21 horas, também com quase 40 minutos, né? 30 e poucos minutos de Doses Diárias de Poder e Sabedoria. E o meu desejo é que eu possa ter sido contribuição na sua vida hoje, na vida de quem for assistir no IGTV, e que chegar até aqui o final, né, desse vídeo, que você possa repensar
perceber os seus comportamentos e fazer essa pergunta: por que eu sempre faço isso? Por que eu faço isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Por que eu não disse não para aquela pessoa? Por que eu me sobrecarreguei de atividades porque não tive coragem de dizer não, né? Porque eu aceitei fazer algo que eu não queria fazer, só porque eu não queria dizer não. Porque eu me expliquei demais. Por que eu gastei X no salão e eu tenho que ficar me explicando por que eu gastei? Boa noite, Jeane, linda, maravilhosa. Um beijo aí pra todos vocês, pra sua família, pro Cezinha, pra todos. Que delícia, prazer ter você aqui, Jeane. Então, Jeane, meu amor, estamos encerrando a nossa dose diária de poder e sabedoria de hoje. Mas te convido, Jeane, você e todos que passaram por aqui, você que vai ver depois no IGTV, estar aqui comigo às 20h20, diariamente, dose diárias de poder e sabedoria. Conhecimento te dá poder, né? Você já ouviu essa frase, não é verdade? Dá poder sim, se você tiver a sabedoria de colocar em ação. Se você tiver a sabedoria de fazer isso, de ser o cientista da sua própria vida. Não acredita no que eu tô falando, não? Vai lá e testa, tá bom? Beijos!